Saudações, meus amados irmãos e irmãs. Hoje, convido-vos a refletir sobre uma história de coragem, fé e ação divina que muitos conhecem, mas cujos segredos mais profundos ainda ressoam em nossos corações. Falo da história da rainha Esther, uma mulher que, sem dúvida, é um exemplo de como Deus pode usar os mais improváveis para cumprir seus grandes propósitos. O livro de Esther, encontrado no Antigo Testamento, nos apresenta não só a uma heroína, mas a um plano divino cuidadosamente arquitetado, no qual Deus operou nos bastidores da história, sem ser mencionado diretamente, mas atuando poderosamente. O cenário que dá início a essa história é de grande tensão e perigo. O Império Persa, sob o governo do rei Assuero, também conhecido como Xerxes, vivia em uma época de poder absoluto e grande prosperidade. Contudo, entre as muitas intrigas do palácio real, surgia um inimigo mortal para o povo judeu: Amã, um conselheiro do rei que tramou a destruição de todos os judeus no império. A ameaça era iminente, e a única esperança parecia estar em uma mulher, uma jovem judia, cuja vida estava prestes a ser transformada de maneira que ela nunca imaginara. Esther, uma simples órfã judia, foi escolhida para se tornar a esposa do rei Assuero, não por sua riqueza ou poder, mas pela sua beleza e graça. No entanto, sua posição como rainha não a imunizava das ameaças que pairavam sobre seu povo. Quando ela soube do plano de Amã, o medo e a incerteza a invadiram. Mas foi nesse momento de angústia que ela fez uma escolha que reverberaria através dos tempos. Esther decidiu que, mesmo correndo o risco de perder sua vida, ela iria interceder por seu povo diante do rei, algo que poderia resultar na morte de quem fosse ousado o suficiente para se apresentar diante dele sem ser chamado. A mensagem que Esther recebeu de seu primo Mordecai, que a orientava a agir, ressoou profundamente em seu coração. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther 4:14. Este é um dos maiores segredos da história de Esther. O entendimento de que sua posição e influência não eram frutos do acaso, mas um plano divino para salvar seu povo em um momento de grande perigo. A história de Esther nos ensina que, mesmo em tempos de incerteza e aparente desamparo, Deus está trabalhando nos bastidores. Não vemos sua intervenção direta no livro, mas é impossível ignorar que, através de coincidências aparentemente simples e de escolhas corajosas, Deus dirigiu os eventos para que sua vontade fosse cumprida. O grande segredo de Esther não foi apenas sua coragem, mas sua fé em saber que ela não estava sozinha. A vitória não veio pela força de seu exército ou pela grandeza de seu poder, mas pela fé que ela depositou em Deus e pela ação corajosa que ela tomou em momentos de desespero. Esther não apenas confiou em Deus, mas também usou sua sabedoria e estratégia ao planejar sua aproximação com o rei. Ela não agiu de maneira impulsiva, mas preparou cuidadosamente um banquete, criando uma oportunidade para revelar a trama de Amã de forma que tocasse profundamente o coração do rei. Sua ação não foi apenas um reflexo de coragem, mas de sabedoria divina em como agir no momento certo, com o coração certo e com o temor adequado. Esther sabia que, embora estivesse se arriscando, a causa era maior do que ela mesma. Este ponto é outro segredo revelado pela história. Muitas vezes, em nossas vidas, Deus nos chama a agir com fé, coragem e sabedoria, sem que possamos ver todas as respostas de imediato. O papel de Esther é um exemplo de como podemos ser instrumentos de Deus, mesmo quando a situação parece desanimadora e sem saída. Quando agimos com sabedoria e fé, permitindo que Deus guie nossas ações, Ele usa nossas escolhas como parte de seu plano divino. Uma característica fundamental da história de Esther é o papel da oração e da intercessão. Esther não agiu sozinha, mas pediu ao povo judeu que jejuasse e orasse por ela antes de ela se apresentar ao rei. Este momento de oração coletiva fortaleceu sua coragem e fé, e foi, sem dúvida, um dos principais fatores que possibilitaram sua vitória.
A intercessão do povo de Deus foi uma parte vital do plano divino, mostrando que o poder da oração coletiva pode transformar situações que parecem impossíveis em vitórias milagrosas. O livro de Esther nos convida a refletir sobre nossa própria posição na vida e sobre o papel que desempenhamos em momentos de crise. Assim como Esther foi colocada em uma posição de influência por um motivo divino, todos nós somos chamados a reconhecer o propósito de Deus em nossas vidas, seja em situações de grande destaque ou em momentos aparentemente simples e cotidianos. O segredo de Esther não estava apenas em sua beleza externa, mas em sua disposição para seguir a vontade de Deus, mesmo quando isso significava arriscar tudo. Ao olharmos para a história de Esther, podemos ver que ela é mais do que uma narrativa sobre uma rainha corajosa. Ela é uma lembrança de que, em qualquer situação, Deus está no controle e que Ele usa os eventos e as pessoas para cumprir seus planos eternos. O livro de Esther nos ensina que nossa obediência a Deus, combinada com fé, coragem e sabedoria, pode resultar em vitórias extraordinárias, mesmo nas adversidades mais sombrias. Que possamos, como Esther, lembrar que nossas vidas estão sob a direção de um Deus soberano e que mesmo quando não vemos claramente seus planos, podemos confiar que Ele está trabalhando nos bastidores, nos chamando para agir com coragem e sabedoria. Que possamos também lembrar do poder da oração e da intercessão, sabendo que, assim como o povo judeu orou por Esther, nossas orações têm o poder de mover montanhas. Que a paz de Deus esteja em nossos corações e que Ele nos conceda a coragem de seguir seu plano divino, assim como Esther, para a salvação de muitos.